e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre magia e feitiçaria. Você sabe qual é a diferença entre essas duas coisas? Se você não sabe, então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Existe um paradigma entre a figura do mago e a figura do feiticeiro, de que o mago ele é retratado como um sábio, estudioso, erudito, que tem domínio sobre diversos idiomas, as leis da natureza e detém das sabedorias arcanas, sendo o mago a figura de um personagem implacável. E essa representação que foi criada no nosso imaginário coletivo ao decorrer da história, através dos filmes, desenhos e qualquer outra representação nas mídias. E isso teve uma contribuição porque, historicamente, os magos, eles eram sacerdotes que não somente realizavam atividades religiosas, mas também administrativas em governos, impérios e não somente em grandes instituições religiosas. E eles eram os responsáveis por fazer a intermediação entre as pessoas e os deuses, ou entre as pessoas e Deus. E isso acontecia principalmente em relação às pessoas de altas hierarquias sociais, como os reis, as rainhas, os políticos, os governantes. E os magos eles detinham de um conhecimento que geralmente a grande população não tinha, ou pelo menos tinha acesso a uma pequena parcela desse conhecimento sobre magia, sobre história, sobre o domínio das leis da natureza. E isso não só por serem letrados, porque tinha a questão do analfabetismo também, nesses contextos históricos, mas porque eles tinham acesso privilegiado ao conhecimento. E a grande população eles tinham acesso ao que se chamava de magia popular, que eram os famosos feitiços ou simpatias, e que geralmente eram transmitidos de boca a boca, de geração para geração, como se fossem aquelas receitas que são compartilhadas de gerações em gerações, e também não deixam de ser receitas em alguns casos. Então, esses sacerdotes, esses magos, eles não somente detinham desse conhecimento, mas eles restringiam também o acesso a esse conhecimento, às sete chaves. Porque se esse conhecimento caísse na mão da grande população, haveria uma grande desestabilização de impérios e governos. Então, isso seria uma ameaça para esses poderes institucionalizados. Já agora falando da figura no imaginário coletivo do feiticeiro. O feiticeiro ele sempre foi retratado como uma figura marginalizada, geralmente associado à prática de magia negra ou baixa magia, e que utilizava ali dos seus saberes mágicos para realizar maldições ou encantamentos. Algo que foi feito de forma similar com a figura da bruxa também. E que todo feiticeiro ou bruxa, eles tinham um pacto com o diabo ou tinham vendido as suas almas para o diabo para adquirir poderes mágicos, e assim foi se propagando ao decorrer da história. Então, de modo geral, a figura do mago era associada a uma figura de algo elevado, de algo relacionado ao bem, e a figura do feiticeiro ou da bruxa associado ao mal ou a algo inferior e que precisa ser superado. E que em muitos grimórios medievais europeus, por exemplo, esses termos são utilizados de forma pejorativa, como algo que tem que ser superado e também combatido. Tá, beleza, mas antes da gente continuar, qual que é a diferença entre feitiçaria e magia? Nenhuma, e eu vou explicar o porquê. A feitiçaria, como termo, ela foi moldada ao decorrer da história, se referindo a uma magia para finalidades pragmáticas ou práticas, ou seja, para resolver problemas do dia a dia, como cura de doenças, proteções físicas ou espirituais, obter bons relacionamentos, amor, boa sorte, ou até mesmo afastar ou amaldiçoar inimigos para que eles não pudessem voltar a te atormentar ou ameaçar a sua vida. Já a magia, ela sempre foi associada a algo elevado, aos mistérios arcanos, à elevação espiritual e como meio de obter contato com os deuses, com Deus ou com os anjos, para que você pudesse obter conhecimentos, realizar milagres, estudar as leis da natureza para que você pudesse manipulá-las e tendo como objetivo maior essa integração ou união com o divino, ou com Deus, com os deuses. Mas, em síntese, são nomenclaturas que representam a mesma coisa, mas para finalidades diferentes, que seria a manipulação de energias e a conexão com o divino, com os deuses, com Deus, com os planos superiores, com os espíritos, com os ancestrais. E foi a partir dessa ideia também que surgiram algumas categorizações do que seria a alta e a baixa magia, a
magia branca, a magia negra, ou o caminho da mão esquerda, o caminho da mão direita. E basicamente essas categorizações, elas fazem diferenciação da forma como a magia ou a espiritualidade é utilizada, seja com a ênfase em questões práticas, cotidianas ou mundanas, ou com ênfase para uma elevação espiritual. Mas de modo geral, tudo é magia, independente da finalidade e do uso, e que de um ponto de vista pessoal, eu acredito que na verdade seja o equilíbrio entre essas duas vertentes, para você utilizar a magia tanto para finalidades práticas, cotidianas e mundanas, e também para sua elevação espiritual, pois as duas coisas caminham juntas. E eu acredito que sim, nós podemos utilizar da magia para as questões cotidianas e mundanas para a gente obter uma melhor qualidade de vida, para obter melhores condições, pois são justamente esses recursos que também vão nos auxiliar na nossa jornada de desenvolvimento espiritual. E assim como o nosso desenvolvimento espiritual, ele também proporciona uma melhor qualidade de vida para a gente, em termos materiais e mundanos também, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. E como nós estamos encarnados na matéria, o nosso desenvolvimento espiritual não está separado do nosso desenvolvimento material. Eles caminham juntos. E claro, é importante ressaltar, não é só porque uma pessoa ela não tem boas condições financeiras, por exemplo, que ela não é desenvolvida espiritualmente. Às vezes isso é mais uma questão de afinidade e escolha de um estilo de vida determinado. E essa é a diferença. Quando você tem o conhecimento sobre esses saberes, quando você tem consciência sobre si, você é quem escolhe qual é o melhor estilo de vida para você. Não é alguém que irá escolher por você. E isso faz toda a diferença. E dando continuidade, em algumas linhas de pensamentos, crenças, religiões, eles atribuem e associam a magia negra à magia utilizada para finalidades mundanas, associando como algo maléfico. Mas assim, a magia, ela não tem cor para ela ser mais ou menos clara, mais ou menos escura, e muito menos uma moralidade para dizer o que você deve fazer ou como você deve utilizar ela ou não. Seria o mesmo dizer que existe eletricidade para o bem e para o mal, ou uma eletricidade que só pode ser utilizada para acender uma lâmpada e não ser ligada a um ventilador. Então, o que acabou se popularizando como esse termo, a magia negra, ficou sendo associado à magia para finalidades negativas ou maléficas, de modo geral. E que, na verdade, se você analisar historicamente ali, ele não é só um termo enviesado, mas é um termo preconceituoso também, porque ele reforça a ideia de que tudo que é negro é do mal, de tudo que é negro é ruim. E não por acaso a magia branca sendo associada como a magia do bem, a magia da elevação espiritual, a magia luminosa, a magia divina. E aqui, a partir disso, a gente já começa a entender que o buraco é muito mais embaixo, do porquê essa classificação foi criada e não foi à toa que foi criada. Mas, de modo geral, o que se refere à magia negra, na verdade, seria uma magia utilizada para finalidades egoístas. Então, toda e qualquer magia que não fosse utilizada para alcançar a união com o divino, essa consagração com o divino, seria uma magia negra. Independente se ela seja realizada através de um ritual cerimonial, de uma oração, de uma intenção, de algo que você joga para o universo, pedindo para o universo. Então, em qualquer outro caso que não fosse a conexão com o divino, seria magia negra e ponto. E caso você não tenha assistido o vídeo que eu fiz explicando sobre o que é magia, o quanto ela está presente no nosso dia a dia, eu vou deixar um card aqui para que você possa assistir e se contextualizar. Então, vamos a alguns exemplos para a gente entender o que seria essa magia egoísta que foi popularizada como magia negra de uma forma pejorativa. Então, por exemplo, se você faz um trabalho mágico ali, ou se você faz uma oração para você arrumar um emprego. Então vamos supor que você conseguiu o emprego, deu certo ali a sua reza, o seu trabalho e beleza. Só que para você conseguir aquele emprego, outra pessoa não conseguiu aquela vaga. E às vezes poderia até ser uma pessoa que em condições financeiras, materiais, estava precisando mais do que você. E mesmo que você não saiba quem é. Mas foi algo que foi feito ali para te privilegiar de alguma forma, para que você tivesse mais chances de adquirir aquela vaga de emprego. Ou até mesmo uma promoção numa empresa. Se você faz um trabalho ou coisa do tipo para você receber uma promoção, algum outro funcionário, às vezes um colega próximo seu de trabalho, ele iria deixar de ser promovido para que você possa ser promovido. Porque às vezes se trata de uma vaga que cabe apenas uma pessoa. E no fundo,
não se sabe se realmente você era mais merecedor do que aquela pessoa num contexto geral ou não. Mas a sua magia ali, ela deu certo e você conseguiu a promoção, conseguiu a vaga, que poderia ser de outra pessoa. Ou, por exemplo, quando você vai lá e pede um namorado, uma namorada para o universo. Você acende uma vela ali e fala, então, universo, me traga uma pessoa XY que se encaixe dentro dessas características, pois é isso que eu preciso. Nesses casos, muito provavelmente uma pessoa ela não vai pedir um parceiro ou uma parceira que vai vir com as características necessárias para que ela possa amadurecer, se desenvolver como pessoa, se desenvolver num relacionamento. Ela vai pedir alguém que se encaixe dentro das expectativas dela, seja no padrão de beleza que ela estipula, ou com determinadas habilidades ou comportamentos, um certo poder aquisitivo ou qualquer outro benefício que essa pessoa possa agregar na vida dela, seja emocional, sexual, financeiro ou por qualquer outro motivo. E no final, esse pedido vai ser um ato egoísta, porque a pessoa está pedindo ali não o que ela precisa de fato para ela se desenvolver, se aprimorar, mas assim um personagem que ela cria dentro dos seus padrões de expectativa, daquilo que ela idealiza, que é para satisfazer ela em algum sentido. E agora imagine um outro exemplo, um pouco mais delicado. Então imagina que você tem um ente querido, um parente ali, que ele está com uma doença terminal que não tem cura e ele está internado e não tem perspectiva de ter alguma esperança de que essa pessoa vá sobreviver. E essa pessoa ela está em um grande sofrimento por conta dessa doença e não tem realmente mais o que ser feito. Aí você vai, faz uma oração, pede para o universo, faz um trabalho e pede para que o tempo de vida dessa pessoa seja estendido, ou seja, um trabalho de cura, por exemplo, para que essa pessoa ela possa viver mais. E o que a pessoa não percebe é que você não somente está aumentando o tempo de vida dela, ok, mas você está aumentando o tempo de sofrimento daquela pessoa. E que talvez a melhor opção seria, na verdade, deixar ela partir. E é claro, eu sei que as pessoas não vão fazer esses tipos de pedidos de forma mal intencionada, muito menos nesse caso. Mas ainda assim, em última análise, seria um pedido egoísta, pois você não está querendo que a pessoa seja curada para livrar ela da dor, mas sim para que você se livre da dor de perdê-la. E são coisas muito diferentes. Então, em todos esses casos que eu citei, se você já fez isso alguma vez, seja através de uma oração, de uma intenção, de um pedido para o universo, de um trabalho, isso é considerado uma magia egoísta, e que daí no caso seria a famosa magia negra, pois elas em última instância são e têm como objetivo beneficiar você de alguma forma. E em muitos casos apenas você. E novamente, mesmo que não seja de forma mal intencionada. Então, quem é o feiticeiro da história, né? Porque as nossas decisões, os nossos pedidos, eles são movidos pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades humanas. Isso faz parte da nossa natureza. E eu iria até mais longe para deixar a situação um pouco mais apimentada. O próprio desejo de você querer evoluir espiritualmente, de se tornar um mestre ascensionado, iluminado, um Buda na Terra, seria só o seu ego numa roupagem mais bonitinha, mais espiritualizada. Pois quem somos nós para acharmos que os outros são tão inferiores que temos que nos tornarmos melhores do que eles, através da nossa espiritualidade? E a partir dessas informações, dessas reflexões, exemplos, aqui a gente já tem uma base legal para a gente continuar e finalizar o nosso vídeo. E entender de fato qual é o ponto principal, qual é a ideia que eu quero passar aqui. Então vamos lá, para a gente recapitular. Então, se não existe diferença entre magia e feitiçaria, se não existe magia branca e nem magia negra, e que se a magia será benéfica ou não para alguém, isso acaba sendo algo relativo. Então, por que existe todos esses termos, essa categorização, essa classificação? Porque, em resumo, esses termos eles utilizam de uma estratégia de poder. E agora, voltando na parte histórica, para os grandes governos e impérios, para eles se manterem no seu poder, a magia foi uma ferramenta essencial para ampliar ou até mesmo perpetuar o poder de um determinado grupo de pessoas, o poder de um rei, de uma rainha, o poder de um governante. Assim como no caso do John Dee, que ele foi conselheiro da rainha Elizabeth I, então não é à toa que essas figuras de alta hierarquia ao decorrer da história, eles tinham um conselheiro que detinha desses conhecimentos mágicos, desses saberes. Porque se você tem um detentor dos conhecimentos sobre magia ao seu lado, você se mantém no poder. Mas se esse conhecimento começa a chegar à grande população, aí essas pessoas já têm um problema.
porque esse poder aí ele se torna ameaçado. Por isso, a magia popular, conhecida vulgarmente em alguns casos como feitiçaria e simpatia, foram marginalizadas e demonizadas ao decorrer da história justamente para oprimir civilizações. É aquela história de que o Deus do outro é sempre o demônio, nunca o meu Deus é. E você marginalizar, demonizar esse tipo de conhecimento é uma forma de você combater e tirar o poder do conhecimento mágico dessas pessoas. E de que o que nós conhecemos como feiticeiros, feiticeiras, bruxos e bruxos popularmente, são as pessoas que não estavam em altas hierarquias e que tinham acesso ou tinham esse conhecimento. E que, assim como eu falei, que antigamente eram compartilhados de geração em geração, de forma oral, para que não pudessem se perder. E essas pessoas, elas utilizavam desses conhecimentos principalmente como uma forma de sobrevivência. E duvido que você não tenha ouvido alguma história do seu avô, da sua avó, ou até mesmo de algum vizinho que seja algum idoso que não tenha falado para você que na época deles, como era mais difícil o acesso a medicamento, hospitais, médicos, eles costumavam a recorrer a benzedeiras, curandeiros, ou até mesmo pai de santo, mãe de santo, centros espíritas, para que eles pudessem ser tratados e curados de suas doenças. E foi assim que a maior parte dessa geração sobreviveu, na verdade. Pois nessa época dos nossos avós era muito comum as crianças morrerem por conta da ausência desses medicamentos, desse acesso à saúde, e assim facilitando com que elas pudessem partir antes da hora. E essas condições proporcionavam para que isso acontecesse com maior facilidade. E assim tinha os chás, os banhos de ervas, os sacudimentos, os benzimentos e diversas outras simpatias e feitiços ali que eram feitos para auxiliar a grande população. E também não foi muito diferente da época em que os colonizadores europeus, quando estavam traficando pessoas da África para os Estados Unidos, para o Brasil ou outros países, que eram submetidos a situações desumanas, precárias, e que essas pessoas que eram escravizadas também utilizavam dos seus conhecimentos mágicos como uma forma de sobreviver a essa opressão. Então eles utilizavam ali de feitiços para escapar de senzalas, para que pudessem se libertar, não continuar sendo explorados, para não serem torturados ou abusados sexualmente também. E que foi graças a esses saberes mágicos, a esses saberes ancestrais, que permitiu que algumas dessas pessoas pudessem se livrar dessas situações. E é por esse motivo também que muitas religiões de matrizes africanas, afro-brasileiras ou até mesmo de nativas brasileiras, nativas americanas, sofrem e sofreram muito preconceito por conta das suas práticas religiosas, das suas práticas mágicas, sendo inferiorizados e até mesmo punidos caso eles exercessem as suas religiões nativas, porque era uma forma de você ter um controle sobre essas pessoas. E outra informação importante é que o nosso conhecimento sobre magia popular, eles vieram desses povos, das pessoas que foram escravizadas, das pessoas que tiveram as suas aldeias queimadas ou invadidas, os nossos conhecimentos sobre as ervas, sobre os benzimentos, a cura através dessa medicina espiritual. Tudo isso vem desses povos. E agora você entende o porquê as práticas mágicas, as religiões desses povos eram considerados magia negra? Ou feitiçaria e bruxaria? Porque o que não vem do opressor é sempre inferior. E se o oprimido adquirisse ou mantesse algum tipo de poder, isso seria uma grande ameaça a quem buscava dominá-los. Então são esses povos que foram marginalizados, inferiorizados ao decorrer da história em diversas camadas sociais. Neste caso, inclusive na camada religiosa. E é por isso que, popularmente, nós associamos de forma bastante equivocada os feitiços, as magias, as simpatias, como algo atribuído a seres inferiores ou menos evoluídos, e de que essas coisas atraem espíritos inferiores, obsessores ou coisas do tipo. Porque foi feito um grande trabalho histórico de inferiorizar essas práticas que fazem parte dos nossos ancestrais, sejam os povos nativos ou os povos de matriz africana, mas que na verdade todas as tradições religiosas e práticas religiosas, sem exceção, elas possuem
as suas próprias magias, feitiços e simpatias. É que muitas vezes essas práticas elas só não são reconhecidas por esses nomes, mas o princípio é o mesmo, o que muda é só a roupagem. Então, essa história de que não devemos utilizar magia para questões materiais, cotidianas e mundanas é apenas uma forma de tirar o seu poder de ter um certo domínio sobre a sua realidade. E que, na verdade, essas práticas sempre foram utilizadas ao decorrer da história, sob nomes e formas diferentes. Então, a magia é feita assim, não somente para transformar a sua vida, mas para melhorar ela em todos os aspectos, pois a nossa jornada espiritual ela não está separada da nossa jornada material. Então me diz o que você pensa sobre esse assunto, deixa aqui seu comentário, dá uma curtida nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilha com seus amigos que possam se interessar por esses assuntos. Então muito obrigado e até a próxima.